Olá pessoal, bem-vindos a mais um Q&A da Anspelo. Hoje nós vamos falar sobre a certificação BCMF, Business Continuity Management Foundation, da Exim. Então, hoje a questão 5 das 40 disponíveis no simulado do Exim. Vamos olhar a questão: qual deveria ser o escopo de SGCN, Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios, para entender as necessidades e expectativas das partes interessadas? O escopo deveria ser, no mínimo, os principais processos de negócio, apenas serviços que incluam o departamento de TI, ou todos os serviços rentáveis para a organização. Então vamos dar uma olhadinha no exemplo que aconteceu na greve dos caminhoneiros agora em 2018, certo? Vamos olhar pelo lado do governo, qual a visão que ele tinha da possibilidade dessa greve. O artigo 9 da Constituição assegura o direito de greve, né, que os trabalhadores decidirem sobre a oportunidade de exercê-lo, a data, tudo bem. Mas o governo pensa o seguinte: a lei definirá os serviços e atividades essenciais e disporá sobre o atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. Sempre o bem da comunidade é maior do que o bem de uma classe ou de um, certo? E os abusos cometidos sujeitos os responsáveis às penas da lei. Mas que lei é essa que definirá o serviço? A Constituição de 88, né? A lei que define esse serviço é a Lei 7783 de 89, que fala o seguinte: são considerados serviços ou atividades essenciais abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. Então, o governo não contava com uma greve que afetasse a distribuição de combustíveis, porque constitucionalmente essa greve é ilegal, por causa de ser um serviço essencial. E olha que muitas outras coisas essenciais ficaram no meio do caminho, ficaram paradas, né? Então vamos dar uma olhadinha como isso afeta, por exemplo, a área de saúde, pensando nos hospitais do governo, pegar aqui um hospital. Eu tenho emergências, tenho consultas eletivas, tenho internações, tenho exames eletivos e tenho cirurgias. Desses 5 processos, qual processo não pode parar? Quais não podem parar? Né? Se a gente olhar emergências, você não pode deixar de atender o pessoal que chega lá todo quebrado. As internações, o cara está internado, você vai tirar, mandar para casa, doente. Ou ainda as cirurgias, né? Cirurgias não eletivas. Mas as consultas eletivas, os exames eletivos, tudo bem. Esses caras a gente pode fazer o quê? Deixar para depois da greve. Então eu tenho que atender esses 3 processos. Como que eu atendo esses processos? Eu tenho que ter todos os recursos necessários para atender esses processos. E o que são esses recursos ou esses ativos necessários? Por exemplo, uma enfermeira, médico, energia elétrica, medicação e oxigênio. Pode ser que nem todo paciente precise de oxigênio, mas você precisa. Pode ser que nem todo paciente precise de energia elétrica. Você coloca uma vela no quarto lá, dá remedinho para ele, tudo bem. Mas para você rodar plenamente uma emergência, você está preparado para tudo, para os equipamentos, tudo, você precisa de energia elétrica. Então, internações, também é a mesma coisa, né? Coincidentemente, internações vai precisar de todos os recursos. E cirurgias também vai precisar dos mesmos recursos: enfermeiro, médico, energia elétrica, os medicações e oxigênio. Então a gente mapeou quais são os recursos necessários para rodar cada processo, certo? E primeiro a gente identificou quais processos realmente eram importantes do ponto de vista de continuidade. Ou seja, podem não ser os mais rentáveis, mas são os que não podem parar. Você não pode parar nem emergência, nem internação, nem cirurgia, certo? É isso que aconteceu, e essa foi a grande preocupação durante a greve, assim, como manter isso funcionando. Que o oxigênio não estava chegando, as pessoas não estavam conseguindo trabalhar. Então, o que nós temos que garantir em relação aos recursos pessoas? Primeiro, quais são as pessoas? Todo mundo é necessário, mas alguns são indispensáveis. Por exemplo, numa situação de emergência, o hospital precisa de médicos, precisa de enfermeiros,
né? Precisa de segurança para organizar a coisa ali. Essas pessoas são indispensáveis para o funcionamento. E às vezes nem todos os médicos, nem todas as enfermeiras. Eu posso pegar alguns dermatologistas, oftalmologistas e outras coisas que não são muito voltadas a emergências e posso manter assim, num plantão mínimo dessas especialidades, por exemplo, certo? E nem todas as enfermeiras também, trabalhar na contingência, trabalhar atendendo só os casos mais críticos, certo? Então tem que pensar quais pessoas. Toda a área administrativa é importante, mas nesse momento pode ser dispensado, como assim, pessoal de RH, o pessoal de administração, contas a pagar, contas a receber, pessoal de contabilidade. Então esse pessoal pode ficar um tempo, né, ficar um tempo sem aparecer no serviço e depois colocar os serviços em dia. Isso pode ser. Por quê? Porque as pessoas que são necessárias eu tenho que cuidar no transporte, eu tenho que ir buscar essas pessoas. Numa greve igual aconteceu, as pessoas não têm combustível. Muitas cidades ficaram sem ônibus, porque os ônibus não tinham combustível para rodar. Então as pessoas não tinham nem como chegar de ônibus, de carro, porque não tinha combustível no carro, não tinha combustível no ônibus. Você tem que ter o que então? Uma van com, por exemplo, GNV, né, no caso das cidades que tem o gás natural, ou uma van movida a gasolina, álcool, mas que tenha um bom estoque, né? Então você vai ter que ter um estoque de gasolina para poder garantir esse serviço numa situação dessa. Alimentação. Você tem alimentação do paciente, você tem alimentação destes funcionários que vão trabalhar lá. O normal já é trabalhar 12 por 36, ou seja, a pessoa tem que comer dentro do hospital, porque fica 12 horas ali dentro. Então, num regime de exceção, pode ser que ela fique mais tempo ainda lá dentro. Mas você tem que garantir, então, que tenha alimentação, porque a pessoa não consegue trabalhar, né, como dizem os antigos, né, saco vazio não para em pé. Então, você tem que garantir o princípio básico ali. Você tem que garantir a base da pirâmide de Maslow, né, que é aquela parte da pessoa ter o básico ali, inclusive alimentação. E você pode extrapolar um pouco, pensar assim, poxa, a maior parte das pessoas que são, as enfermeiras são do sexo feminino, têm filhos pequenos, e numa situação dessa, pode ser que eu não consiga o número suficiente, porque boa parte das mães não vão ter onde deixar os filhos. As escolinhas vão estar fechadas porque não vai ter como os professores chegar, não vai ter como os pais levar as crianças. Então pode acontecer de boa parte do seu contingente não conseguir não ter ninguém para deixar os filhos. Então você pode pensar numa situação, dependendo da sua realidade, você pode pensar numa situação de ter uma área transformada assim numa creche, num lugar para ficar com as crianças, ter uma pessoa, né, monitora para poder cuidar dessas crianças também, ou ter um convênio com uma escolinha no qual você, numa situação de crise, coloca as crianças lá. Então a gente tem sempre que pensar fora da caixa, analisar aí, pensar, imaginar o processo, imaginar a crise, imaginar você pegando as pessoas lá, chegando na casa da mãe e falando assim, vem, vamos trabalhar. E pensar assim, o que pode dar errado? Uma das coisas que pode dar errado é ela simplesmente falar, não posso ir porque eu não tenho quem deixar meu filho. Então a gente tem que sempre extrapolar aí, certo? Energia elétrica. Aqui, assim, pensando como governo, né, o que tem? Nós temos termoelétricas, temos no Brasil, mas não são muitas, elas só são ativadas quando tem uma demanda mais alta, né, até por isso que a conta fica mais cara. Hidroelétricas, que a maior parte da matriz energética do Brasil é de hidrelétricas, graças a Deus, foi uma coisa que vem aí desde a década de 70, que o pessoal investiu muito em hidrelétricas, a Itaipu e outras várias hidrelétricas. O Brasil, então, nesse caso da greve de transporte de combustível, isso não afetaria, né? Poderia afetar as termoelétricas se elas não tivessem um combustível encanado, mas as hidrelétricas não são afetadas. E a eólica, que principalmente no Nordeste está se investindo muito em energia eólica. Então essas três, isso é uma produção que o governo faz, que são, assim, estão imunes a esse tipo de crise. Temos também o que o próprio hospital pode ter, placas de energia solar, né? Células fotovoltaicas. Então ele pode produzir energia durante o dia, pode rodar todo o hospital com energia das células, né, das placas fotovoltaicas, e pode ter um gerador próprio.
Aí volta ao diesel. Tem que ter um estoque de diesel. O diesel pode ficar armazenado no máximo 1 ano, mas você tem que ter um estoque bem grande para poder rodar o gerador, ou ainda um gerador GNV com gás encanado. Você traz lá o GNV, o gás que tem em outras cidades, você coloca um gerador a gás e aí o suprimento é contínuo, porque você tem gás encanado que vem direto da distribuidora. Aí você tem uma segurança maior, né? Você tem já a energia elétrica da distribuidora, você tem a célula fotovoltaica e tem um gerador. Então você pode rodar com energia solar de manhã, durante o dia, né, que é mais barata, e rodar com o gerador durante a noite. Então nós resolvemos também mais um problema, ou seja, conseguimos viver aí sem aí os caminhões, mais uma forma de viver sem eles. E a outra parte, suprimentos. Então eu preciso ver o seguinte: quanto que eu gasto para ter uma autonomia maior do que uma possível greve. Por exemplo, um estoque do próprio hospital, né, que a gente consiga guardar suprimentos suficientes para durar 1 a 2 semanas. Um estoque municipal, estou falando de saúde pública, eu posso ter ali as prefeituras, né, ou o próprio governo federal com estoques nas capitais, o estoque municipal, aonde ele verifica o que está faltando nos hospitais da rede e transporta isso através novamente aí de uma van com GNV. Ele tem que ter preparado o seguinte: poxa, eu tenho estoque, mas como que eu faço o meu estoque chegar no estoque da empresa? O meu estoque chegar no estoque do hospital? Então a gente tem que ter um meio de transporte disso também. Não adianta ter um estoque, só o estoque centralizado, certo? Então nós vimos aí com suprimentos, pessoas, energia, como garantir todos os alicerces aí, todos os ativos, os recursos necessários para continuar operando na contingência, no caso como o que aconteceu da greve, certo? Voltando à questão então, eu até extrapolei um pouco a resposta, aproveitando esse momento aí de fazer a questão da greve. Qual a expectativa? Como que eu vou definir o escopo? Eu vou ter no mínimo os principais processos de negócio, vou ter apenas os serviços que incluem o departamento de TI, aí não é continuidade de negócio, é continuidade de negócio de TI. Né? Aí a gente sai da 22301 e vai para 27031, que é a norma de continuidade de negócio de TI, de preparação de TI. Né? Ou todos os serviços rentáveis. Às vezes os mais rentáveis não são urgentes. Você tem os mais urgentes e os mais rentáveis. Então, das 3 respostas, a gente vendo os principais processos de negócio. Por quê? Um serviço que inclui o departamento de TI não é, e os serviços rentáveis também não é assim que se define o que é mais importante, o que não pode parar. Ok? Então, a gente vê o quê? O escopo deve ser toda a empresa. Você tem que olhar para a empresa holisticamente, né? Olhar para toda a empresa, para ver assim, para que ela não pare, mas, dependendo de ser como um recurso é limitado, você pode também, no mínimo, manter um mínimo, que é os processos de negócio principais, aqueles que têm um tempo de parada menor, assim, que você pode parar aquele serviço menos tempo. Você pode parar a sua contabilidade por 1 semana, você não pode parar o pronto atendimento por 1 semana. Correto? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, a gente adora like. Inscreva-se no canal, que é essa inscrição no canal que faz com que a gente continue colocando os vídeos, que nos dá aí o subsídio para a gente continuar colocando nosso conhecimento, dedicando nosso tempo para gravar esses vídeos para vocês. E se vocês quiserem fazer a certificação em continuidade de negócio da Xing, procure Antebellum no cursos@antebellum.com.br. Nós temos para você só a prova com os melhores preços, temos um cupom de desconto se você fazer o Xing Anywhere, e temos também o curso, né, online ou presencial, para que você poder estudar e fazer a prova e se certificar em continuidade de negócio, que é o que as empresas estão precisando bastante. Isso ficou bem claro agora nessa situação, né? Muito obrigado, então, gente, até a próxima.